Maravilha, então, meus irmãos, a paz de Cristo a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão e à página Denis Pereira. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante. Você sabe que aqui nós temos aulas para a classe de juvenis, adolescentes e jovens. Estamos chegando ao final do último trimestre de 2017. Vocês sabem que sou um apaixonado pela EBD, as minhas redes sociais, para você nos conhecer melhor nosso ministério, estão todos na descrição dos vídeos, Twitter, Instagram, Facebook e também o WhatsApp. No WhatsApp temos 2 grupos de professores, onde compartilhamos materiais em PDF, temos professores do Brasil e do exterior. Esse material aqui, que no vídeo não dá para você ver muito, mas que você pode baixar no seu computador, baixar no celular, enfim, mandar para os seus alunos. Esse material em PDF, na descrição dos vídeos tem um link para você baixar também, ou então a gente manda pelo WhatsApp. Enfim, deixe o seu comentário aí na descrição dos vídeos, é sempre muito importante para continuarmos crescendo, para nos motivar, isso é muito importante, tá certo? E não se esqueça então de se inscrever no canal, de dar like, muito importante que você dê like, compartilhe estas aulas, o link, manda para todo mundo nos grupos de WhatsApp, vamos crescer juntos. Aqui eu falo da EBD, também falo sobre relacionamentos, pais e filhos, sexualidade, enfim. Mande a sua pergunta, mande as perguntas dos seus jovens. Nós estamos aqui para crescer juntos. Vamos à aula 10 da EBD na classe de juvenis, mas antes, roda a vinheta. Muito bem, aula 10 na classe de juvenis, com o tema A Igreja e as Missões Transculturais. A Igreja e as Missões Transculturais. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamados. Está em Atos capítulo 13 e versículo 2. Então nós vamos hoje falar sobre missões transculturais, tá? Que é um movimento missionário que visa alcançar os povos além de sua fronteira linguística, geográfica e cultural. Na palavra, o prefixo trans significa movimento para além de, e cultura é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos que caracteriza uma sociedade. Então nós vamos ver que a missão transcultural ela vai além da questão de transpor barreiras geográficas. Aliás, muitas vezes ela pode acontecer sem que as barreiras geográficas sejam ultrapassadas, ou seja, dentro do próprio país, dentro da própria cidade, porque nós temos uma diversidade de culturas dentro da nossa sociedade, principalmente a brasileira, que é uma das mais miscigenadas do mundo. Então, muitas vezes não se requer esse esforço de transpor a barreira geográfica para fazer missões transculturais. Em alguns casos, pode ocorrer missões transculturais sem sair da nação. A exemplo do Brasil, onde há algumas tribos indígenas cujos dialetos nem possuem tradução das Sagradas Escrituras. Bom, para quem acha que isso, tem gente que diz assim hoje em dia, né? Hoje não tem ninguém evangelizado, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Presta atenção, a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, Jesus disse em Mateus 28,19, se me falha a memória, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, pregar o evangelho é muito mais do que simplesmente dizer Jesus te ama. Começa com Jesus te ama, mas o conhecer a verdade é algo que requer discipulado. É algo que requer a transferência de conhecimento, não é? Então, por exemplo, dia 9 eu vou para o Vale do Ribeira, me acompanhe nas redes sociais, vocês vão ver fotos e tal. Hoje é dia 1º, hoje à noite eu vou ter um evento na escola, no bairro onde eu moro, e o meu aniversário é dia 8, mas hoje nós vamos reunir, agradecer a Deus pelo meu aniversário, e os meus amigos vão trazer alimentos, brinquedos e roupas que eu vou levar juntamente com alguns amigos lá no Vale do Ribeira, no dia 9, para índios de tribos indígenas que tem ali naquela região. E lá nós encontramos
exatamente esse contexto que a lição está colocando aqui. Tem diversas tribos indígenas, algumas onde a presença missionária já promoveu impactos sociais, inclusive a questão da alfabetização, mas o missionário Vitório, quando chegou lá com a sua esposa, encontrou uma população indígena que não tinha a menor noção de vida urbana, de civilização, de contato com o mundo, né, exterior, o mundo urbano como nós conhecemos, a cidade, o telefone, a escola, a alfabetização. E ainda há, porque há muitas tribos naquela região e ele não consegue chegar a todas, não é? E mesmo as que ele consegue, algumas já conseguiram ser inseridas um pouco mais nessa vida moderna, mas boa parte ainda não. E mesmo assim, eles preservam muito da cultura indígena, né? Então, assim, é muito gostoso ir lá, porque aí você percebe exatamente isso aqui. Eu vou fazer alguns vídeos, vou postar no canal, porque mesmo o missionário estando lá falando de Jesus, ele não pode se contrapor à cultura daquele povo, senão eles não vão ouvir. Então o missionário tem que ter essa sensibilidade, senão ele não consegue nem entrar, que dirá ser ouvido, né? Então, além disso, muitas têm costumes e crenças totalmente diferenciadas das de moradores dos centros urbanos. Assim sendo, missões transculturais se referem à cultura e não à nação, quando a cultura do enviado é diferente da de quem irá receber a mensagem do Evangelho. E não é só povos indígenas, dependendo do estado, dependendo do lugar aonde nós fomos enviados para evangelizar, nós vamos encontrar ali barreiras culturais, não é? Dentro da própria cidade, não é? Nós estamos falando aí para juvenis, para jovens, para adolescentes. Nós sabemos que hoje essa fase da vida eles andam em tribos, não é? Cada um com sua forma de falar, com sua forma de vestir, não é? Então, como é que você chega para essas pessoas para falar a elas de Jesus sem conhecer a cultura delas? E, portanto, sem desrespeitar a cultura deles. Como que se faz isso? É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa lição. Fique ligado nas minhas redes sociais, aqui no YouTube. Deixe o sino de notificações ativado, porque tem a ver com essa lição. Eu vou fazer essa viagem pela segunda vez. Dessa vez eu vou fazer muita foto, fazer muito vídeo e vou postar aqui para vocês, e vocês vão sentir um pouco como que é essa questão de missões transculturais. Muito bem, o que são missões transculturais? Eu coloquei um texto aqui para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa questão. Quando falamos de missão transcultural, estamos falando do esforço da igreja em cruzar qualquer fronteira que separe o missionário do seu público-alvo. Para se engajar na missão transcultural, você tem que prioritariamente cruzar barreiras político-geográficas. Porém, em nosso caso, teremos que necessariamente cruzar barreiras mais conhecidas como a da linguística. Nessas tribos, por exemplo, eles não falam português. Dos costumes, das etnias, das religiões, além das barreiras sociais e morais. É difícil para muitos falar sobre a tarefa da missão transcultural, quando muitas outras tarefas ainda continuam diante da Igreja de Deus, por serem realizadas em nosso próprio contexto local. Aquilo que é necessário ser feito localmente, tanto dentro como fora da igreja, demanda muito tempo e esforço das comunidades, acabando por ofuscar a visão das mesmas para a tarefa mais importante da igreja nesta virada de século e milênio, que é a evangelização transcultural. Consequentemente, nós poderíamos dizer que o resultado desse tipo de atitude é que 25% da população mundial, ou seja, 1,5 bilhões de pessoas, nunca ouviram falar do evangelho sequer uma vez. Então, você tem aqui diversos detalhes, não é? Por exemplo, a Coreia do Norte figura há mais de 12 anos na lista como o primeiro país, ela é a primeira nação na lista das 50 nações mais fechadas para o evangelho. Aí você diz, não, mas no Brasil nós temos liberdade religiosa. Só que o problema no Brasil também existe. A liberdade religiosa no Brasil,
ela tem trabalhado contra a propagação do evangelho. Porque aqui nós podemos pregar o evangelho livremente, mas quando o evangelho não é pregado livre e responsavelmente e verdadeiramente, a pregação maquiada do evangelho, ela trabalha contra, porque as pessoas olham e dizem, peraí, eu até queria conhecer, mas qual a mudança? Qual a diferença entre essa galera que está aí falando de Jesus e a vida que eu levo? Quer dizer, Jesus é só mais um chaveirinho? Jesus é só mais uma coisa? Então eu não quero. Ou então a pessoa até aceita, mas não como Senhor e Salvador, como um chaveirinho, como um amuleto. Então essa que é a questão. A pregação do evangelho implica novamente, eu vou dizer, em pregar a verdade com responsabilidade, levando as pessoas ao conhecimento da verdade que liberta. Caso contrário, produz um efeito chamado tiro pela culatra, né? É ineficiente a pregação do evangelho. Então, você tem os dois problemas. Você tem nações fechadas e você tem nações abertas. E dentro do Brasil nós temos diversas culturas. Como pregar o evangelho verdadeiro, genuíno, com responsabilidade dentro de tantas culturas. É nesse sentido que a missão transcultural e ou evangelização transcultural deve ser a mais alta prioridade no evangelismo hoje. Precisamos alcançar esses 1,5 milhões de pessoas que estão distantes culturalmente de nós e que nunca ouviram as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então eu só faço aqui um parênteses novo, voltando lá naquilo que eu falei da pregação responsável do evangelho. Enquanto quem nunca ouviu, o desafio é que ouçam. No Brasil nós temos um grande desafio, porque muita gente ouviu, mas ouviu errado. E aí é pior do que quem nunca ouviu. Porque aí você tem que desfazer tudo aquilo que a pessoa ouviu de errado e mostrar o verdadeiro. E aí tem um grande problema, porque quem falou do evangelho de maneira errada era um cristão. E aí como é que você diz, não, o que ele falou está errado? Então é sério o negócio. Por isso que eu digo que é com responsabilidade. Tornar a igreja acessível para cada um desses povos e permitir que eles entendam claramente a mensagem e tenham condição de respondê-la positivamente é a nossa missão. Então, a nossa missão enquanto pregadores do evangelho, enquanto evangelistas mesmo, é pregarmos de maneira clara a palavra de Deus e também sermos responsáveis na pregação da palavra de Deus. Então a gente tem que ter esse sentimento para que as pessoas entendam o evangelho mesmo dentro de culturas diferentes. Enviados às nações. Jesus determinou que o evangelho fosse pregado na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após os discípulos serem revestidos de poder e capacitados pelo Espírito Santo, veio uma grande perseguição que os obrigou a se espalharem, pregando a palavra de Deus onde quer que fosse, tá? Então, houve ali uma grande perseguição, porque até Atos 8, a igreja estava concentrada ali em Jerusalém. Só que em Atos 1:8, a Bíblia diz mais, recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas até Atos 8, a igreja estava concentrada. Ali em Atos 8, por volta do ano, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, Nero incendeia Jerusalém. Dos 14, 15 bairros que tinham em Jerusalém, 13 pegaram fogo, 3 não pegaram. Esses 3 que não pegaram fogo, eles eram maciçamente povoados por judeus. O que Nero fez? O imperador colocou a culpa nos judeus, disseram que foram os judeus que incendiaram Jerusalém, tá certo? E aí os judeus começaram a ser perseguidos, e aí vai acontecer a grande dispersão. Eles saem, eles são sobre ameaça, intimidados, sob perseguição mesmo. É uma história linda, triste, mas é uma história linda. Eles saem, e conforme eles saem de Jerusalém, por onde eles passam, eles vão anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Então, veja, enviados às nações. Mas a igreja sempre teve dificuldade com essa questão de pregar. Para eles aquilo era só para os judeus.
Isso vai mudar quando, em Atos 10, um anjo aparece a Pedro e manda ele ir até a casa de Cornélio, que é um gentil, é um não judeu, e quando ele chega lá, ele começa a pregar o evangelho, o Espírito Santo cai sobre todos eles, e eles são batizados com o Espírito Santo, e Pedro olha para os judeus, irmãos que estão com ele, e fala assim: podemos negar a água a quem acaba de receber a promessa do Espírito Santo? Não, levanta e batiza todos eles. E aí ele volta para Jerusalém, e ele tem que explicar à igreja por que batizou, porque aquilo para a igreja, não, eles achavam que o evangelho era só para eles. A mesma dificuldade que a igreja teve no início de entender que a pregação do evangelho deveria alcançar todas as pessoas sem distinção, encontramos hoje em dia. A acomodação dentro dos templos tem, entre outros fatores, a dificuldade de se aproximar e receber em nossos templos pessoas com estilos tão diferentes, que chocam muitos acostumados a enxergar o cristianismo como uma imposição de regras humanas que mais afasta as pessoas do que as aproxima de Deus. Romanos 2:11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê indistintamente. Então o evangelho é para todos. A pregação do evangelho não está restrita a um número ou a um grupo específico de pessoas. Pelo contrário, o id é a ordem imperativa de Jesus para alcançar todo mundo, todas as pessoas. Aliás, o próprio evangelho é transcultural em si. Não há um evangelho formatado para cada cultura, mas todas as culturas podem ser transformadas e alcançadas pelo poder do evangelho. Eu coloquei aqui dois exemplos de como Jesus atravessou a cultura para falar com pessoas. A Bíblia diz em João 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria se os judeus evitavam passar por Samaria? É porque se Jesus não vai até Samaria, aquela mulher não tinha como ir até Jesus, porque era mulher, porque era samaritana, porque tinha uma vida duvidosa. Se ela tentasse se aproximar do templo para pedir perdão dos sacerdotes, ela poderia ser apedrejada a caminho do templo, a caminho do lugar do perdão. E isso se chama graça. O homem, essa mulher, representa o homem sem condições de se aproximar de Deus, de chegar até Deus. Então Jesus é enviado até nós. Filipenses 2, a partir do 5. Ele vem, ele se torna homem, ele se torna servo para nos religar a Deus, para através da cruz nos reconciliar com Deus. E é exatamente isso que ele faz com a mulher samaritana, e ao fazer isso com a mulher samaritana, toda aquela cidade é impactada, transformada, alcançada pelo poder do evangelho, pelo simples fato de Jesus deixar a cultura de lado e ir falar com aquela mulher. Lucas 19 também, que conta a história de Zaqueu publicano, Jesus também vai falar com o publicano, entra na casa do publicano, em momento nenhum ele aponta o dedo para Zaqueu, ele fala: Zaqueu, o que você está fazendo? Não. A simples presença de Jesus ali, e o fato de Jesus dizer: eu vou dormir na tua casa hoje, provoca um impacto transformador que só o evangelho pode promover na vida das pessoas. Esse é um dos grandes problemas. Nós temos dificuldade de entender que é o evangelho que muda. Não é a imposição de regras. É a palavra que muda. É Jesus que transforma a vida do homem. Então, independente da cultura, todos têm uma alma para serem salvos. Para ser salvos, porque todos pecaram e estão carentes da glória de Deus, e só Jesus salva, só Jesus resgata, só Jesus liberta, só Jesus. Então, acima de qualquer cultura e suas diferenças está o poder do evangelho. Negar a pregação a quem quer que seja é negar a única solução para o problema da alma humana. Isso não é nada cristão. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Nós temos muita dificuldade hoje para evangelizar. Por quê? Nós escolhemos lugares para evangelizar. É interessante isso. Nós escolhemos lugares para evangelizar. No Brasil, se a gente fosse analisar mesmo, lugar para evangelizar: rodeio, carnaval, parada gay, balada,
rave. Quando eu olho para a Bíblia, é nesses lugares que a gente tinha que evangelizar. Mas não, a gente quer evangelizar no máximo na esquina. Eu lembro que quando eu fui batizado do Espírito Santo, a gente tinha um trabalho de evangelismo, e eu lembro até hoje de entrar em bares, eu tô com saudade disso. Entrar em bares para falar de Jesus dentro do bar. Pessoa ali bebendo uma pinga, cerveja, e eu ali do lado. E aí, tudo bem? Boa tarde, Jesus te ama, viu? Ó, aceita aqui esse folheto e eu te espero na igreja hoje à noite. Eu tenho pessoas que aceitaram Jesus, que são obreiros na casa do Senhor, que eu ganhei dentro do bar, sentado, tomando cerveja. É nesses lugares que as pessoas estão. E é aí que Jesus ia atrás das pessoas. No tanque de Betesda, onde estava cheio de pessoas leprosas, doentes, não é? Lá naquele cemitério onde estava aquele gadareno, em Samaria. É aí que a luz tem que chegar para brilhar em sua total intensidade. E para isso, as barreiras culturais têm que ser quebradas se nós quisermos alcançar almas para Jesus. Muito bem, é a sua vocação, né? Ser vocacionado para missões transculturais é um dos pré-requisitos básicos para o êxito nesse trabalho. Uma pessoa que não tem vocação está fadada ao fracasso. Mas como sabemos se temos ou não vocação? Isso torna-se evidente na manifestação de algumas competências necessárias para a realização de tal obra. Analisemos algumas. Preparo intelectual, porque se você vai falar a cultura diferente, então precisa estar preparado. Conhecimento teológico, comunicação transcultural, técnicas pastorais, enfim. Conhecer a cultura do povo qual irá evangelizar é fundamental para o sucesso do missionário, certo? Então é muito importante que se conheça a cultura. Consciência da responsabilidade. Isso significa ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, intimidade com Ele para conhecer o propósito de Deus para a sua vida, deixando de lado seus preconceitos e tradicionalismos. Preparo espiritual. No exercício da obra missionária, um servo do Senhor deve ter uma vida dedicada à oração e leitura da palavra. Outras competências, precisa possuir dons para comunicar sua fé. Dentre as diversas tarefas a serem realizadas no reino de Deus, talvez não haja uma que exija maior paciência e persistência do que o trabalho missionário em campeoneiro. Algumas sementes levam anos e anos para frutificar. O trabalho de missões nem sempre ele produz o fruto imediato. Na verdade, ele nunca produz. Nós temos que entender o trabalho missionário como plantio de sementes. Há um tempo determinado para plantar e há um tempo determinado para você colher os frutos. Lembrando que não somos nós que colhemos os frutos. Quem colhe os frutos é o próprio Deus. Lembra o que Paulo disse? Paulo planta, Apolo rega. Então, às vezes, você faz um trabalho anos e anos, é um outro que vai regar e é um outro que vai ver os frutos do trabalho. O conhecimento teológico é necessário porque a crença de outras culturas se choca com a nossa fé e é preciso preparo com paciência para demonstrar a verdade em que cremos de forma racional. Pedro fala em 1 Pedro 3,15: estejam preparados para responder com mansidão qual a razão da vossa fé. Então não é a questão de criar polêmica, discussões intermináveis, não. Responder com mansidão, porque você acredita no que acredita. Um dos grandes desafios de missões transculturais é abrir mão do preconceito e tradicionalismo religioso que impedem a pregação do Evangelho, até mesmo dentro da cidade onde vivemos. Então, como eu disse, você tem diversas culturas. No evangelismo na parada gay, o pessoal tem medo. O pessoal não está preparado para ir lá e falar de quem? De Jesus. É Jesus que muda. A pregação do Evangelho é as boas novas de salvação para todo aquele que crê. Todos pecaram. Todos pecaram. Então a pregação do Evangelho ela não tem que se concentrar num pecado específico, mas no fato de que sem Deus as pessoas estão dominadas pelo pecado. E o pecado não se restringe à área sexual. Se restringe a tudo, inclusive aquelas pessoas que praticam boas ações. Mas ninguém é bom, a Bíblia diz, senão só Deus. Então a pregação do Evangelho visa mostrar que o homem sem Deus, sem Jesus, está distante de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Logo, todos precisam de Jesus. E a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para Jesus e passa a conhecer a palavra de Deus, a palavra vai gerando
transformação. Para isso a gente precisa entender isso. Senão a gente não consegue ser eficiente na pregação do Evangelho. O preparo espiritual é necessário para fazer missões, porque fazer missões é entrar no território inimigo, para resgatar vidas aprisionadas, e o inimigo não cederá sem resistência. Então, quantas milhares, bilhões de pessoas estão aprisionadas pelo diabo desde o seu nascimento? O inimigo já acostumou a aprisioná-las, a escravizá-las, como eu e você éramos um dia. Mas Jesus nos libertou. Então pregar o Evangelho. Nosso Deus do céu. Então pregar o Evangelho é entrar no território inimigo. É entrar no território inimigo. E ele não cederá sem luta almas que ele tem aprisionado há tanto tempo. Para isso que Marcos 16:15. Portanto, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não se fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. De que ambiente que Jesus está falando aqui? De um ambiente malignamente dominado. De um ambiente onde os milagres precisam acompanhar o poder, a autoridade do nome de Jesus. Ainda bem que 2 Coríntios 10:4, Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E em Efésios ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, quando nós olhamos para pessoas aprisionadas pelo inimigo, que até nos agridem quando vamos pregar o Evangelho, temos que entender que elas estão dominadas pelo maligno, sob influência do maligno, usadas pelo maligno, mas elas têm uma alma. Aquela pessoa está tendo aquela atitude porque ela não tem Jesus, porque ela está escravizada por Satanás e por isso ela está agindo daquela maneira. Ela precisa ser liberta. Como o gadareno, ninguém segura porque o diabo está fazendo o que ele quer. Mas quando Jesus chega, as forças satânicas são quebradas e destruídas e o poder de Deus entra em ação. Então, e é preciso amor pelas almas, porque é isso que faz o missionário persistir na pregação do Evangelho, mesmo quando os resultados não são visíveis. Desafios deste chamado, né? Então, assim, realizar missões transculturais é um grande desafio para a igreja na atualidade. Aí ele coloca aqui alguns dados, né? No mundo são 7,2 bilhões de pessoas e quase 2 mil grupos étnicos, tá? Fora os diversos dialetos e tal. Inclusive, existem mais de 1.000 línguas, fora dialetos, 1.000 línguas oficiais para as quais a Bíblia ainda não foi traduzida. E esse é um grande problema, porque quando você coloca a Bíblia traduzida na língua de um povo, você está dizendo para aquele povo que o Deus a quem nós pregamos se importa com eles. Que Deus é esse? Que nem o livro dele está na nossa língua. Então é super importante a tradução da Bíblia na língua nativa de um povo. E existem mais de 1.000 para as quais não tem uma Bíblia na língua deles. Tá? Então, aí ele fala aqui da janela 10/40, que eu falei da Coreia do Norte. O choque cultural, falta de conhecimento e cosmovisão dos missionários também tem sido obstáculos a serem superados. O que é cosmovisão? É a maneira como se enxerga o mundo, como nós percebemos o mundo, como nós entendemos o mundo. E aqui ele coloca aqui algumas informações, pontualidade, cumprimento, como que cada cultura, não é, observa isso. Por exemplo, no Brasil se serve café, não é? Normal, você chegar na casa e ter um café. Na Europa, você pode chegar em lugares que vão te oferecer um vinho. E se você não tomar, você está sendo mal educado. Né? Isso é cultural. São questões culturais. Então veja, choque cultural, falta de conhecimento, cosmovisão dos missionários. É preciso estar pronto para absorver novos conhecimentos e não se assustar com formas diferentes de encarar a vida. A palavra mais conhecida em missões transculturais deve ser adaptação. Exemplo, esses dias a gente teve um trabalho e veio um pastor brasileiro que ele esteve durante algum tempo no Havaí, enviado pela igreja americana, ele foi pastorear uma igreja no Havaí. Pastor brasileiro, do Belém, tradicional, né?
daquele tempo que nem se batia palma, né? Tem igrejas que ainda hoje. Você vai em igrejas assim, em comunidade, para eles é muito normal bater palma. O culto inteiro batendo palma. Você vai na Assembleia de Deus, mesmo onde batem palma, é muito difícil. Você percebe que tem gente que tem dificuldade, tem gente que acha que é pecado bater palma. Não sei o que acontece, tá? Questão cultural. Então, assim, quem vai cantar, quem vai pregar, a gente que vive de um lado para o outro, você tem que chegar na igreja e sentir como que é cada igreja, porque cada uma tem uma reação diferente, né? Então tem lugar que se você chegar e falar, aplauda ao Senhor, você vai ficar sozinho, ninguém vai aplaudir. Ninguém vai aplaudir. Levante a sua mão e dê glória a Deus, exalte, glorifique, aplauda ao Senhor. Ninguém vai levantar a mão. Mas se você dizer, dê glória a Deus, dê aleluia, fale mistério. Por quê? É maneira cultural, não é? Impregnada na religião, na religiosidade, na espiritualidade das pessoas. Bom, esse pastor, então, ele foi enviado para o Havaí. Quando ele chegou lá, imagina, né, sai do Brasil e tal. Quando ele chegou lá, no Havaí, a base do púlpito era uma prancha de surf. Os jovens, os irmãos, enfim, normal, isso pro surf, na hora do culto, sai da praia de bermudão, só punha uma regata e entrava pro culto. Os cabelão tudo jogado e tal, não é? E o jeito de cantar na hora do louvor, você sabe que, não é? E vai pra lá, e vem pra cá, e dança, e levanta a mão. Um culto completamente diferente. Então, assim, com o tempo, ele falou que ele até tentou ficar parado, né? Mas depois ele percebeu e ele foi entrando naquele movimento, claro, não indo para a igreja de bermuda nem tal, mas enfim, a maneira de adorar a Deus, de mexer com o corpo e aceitando aquela realidade cultural daquele país. Aí perguntaram para ele, e aí, como voltou ao Brasil, como ficou? Não, você volta para o Brasil, qual é a cultura do Brasil? Diferente, terno e gravata, normal. Mas lá não é? Então há igrejas, dependendo de onde você vai, é um trabalho com jovens. Eu já cheguei em igreja, terno e gravata, você chega, não tem ninguém de terno e gravata, todo mundo de camiseta, entendeu? Então o missionário tem que estar pronto para esse choque cultural. Tem gente que vê uma foto do pregador pregando num lugar de camiseta, dá licença aí, ó, tu virou o que agora aí, ó? Nem terno e gravata, como se fosse o terno e a gravata. Mas o que é isso? Cultural, a gente também tem que entender isso, tá? Então, talvez o maior desafio seja entender que, em se tratando da pregação do Evangelho, a doutrina se sobrepõe aos costumes. Porque a doutrina é universal, mas os costumes são territoriais e locais. Então, doutrina do homem, doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, doutrina do pecado, doutrina das últimas coisas, isso é universal. Em qualquer lugar é a mesma doutrina, é universal. Agora, usos e costumes, isso é local, isso é territorial. Dentro do próprio Brasil, se a gente sair daqui e for para outro lugar, eu repito, nessas andanças nossas, cada lugar que você chega, você nota uma diferença na maneira como as pessoas... Deus não mudou, onde já se viu, o que aqui tem que ser lá. Diferença cultural. Se a gente não souber entender isso, o que eu faço? Eu fui lá fazer o quê? Pregar o evangelho. Eu vou lá e prego o evangelho. Pronto. Palavra de Deus. É Deus que muda o que tem que ser mudado, é Deus que transforma, mas a cultura, ela não impede o avanço do Evangelho. O que essa lição quer nos fazer entender é que a cultura não impede o avanço do Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho avança se sobrepondo a toda e qualquer cultura. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique ligado aí nos vídeos que a gente vai postar da nossa viagem às tribos indígenas. Vai ser um momento muito legal. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um bom domingo. Deus abençoe teus negócios, tua casa, teus alunos, tua classe. Fique na paz. E até a próxima. Valeu, Deus abençoe.